O HIFU é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para o lifting facial. Porém, entre o resultado brilhante ou até mesmo uma complicação séria, está na distância de alguns milímetros. Você sabe o que a ciência diz sobre os riscos reais se aplicar este equipamento? Hoje eu vou revisar com você um artigo que mostra uma intercorrência periorbicular do uso do ultrassom microfocado na região ocular de um paciente. Olá, eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, e a minha missão neste canal é desmistificar para você, acadêmico ou fisioterapeuta, sobre eletroterapia e lipedema. No vídeo de hoje, a gente vai abordar sobre as principais intercorrências que acontecem através de um relato de caso descrito num artigo sobre o uso do ultrassom microfocado na face. Então, se você ainda não curtiu esse canal, pausa esse vídeo agora para você não perder nenhuma informação. Vai lá, curte o canal, compartilhe esse vídeo com outros profissionais e não deixe de deixar no final deste vídeo um comentário, seja elogiando, tirando alguma dúvida ou dando alguma sugestão de um novo tema que a gente pode trazer aqui. Trago aqui para vocês um artigo que, na verdade, ele é uma carta ao leitor, né, de um caso clínico que aconteceu. Resumidamente, o artigo, antes de eu abordá-lo junto com vocês, ele é um artigo que traz as principais complicações que podem acontecer no uso do ultrassom microfocado. Mas antes de eu ler sobre o artigo, eu preciso pontuar para vocês o que é um ultrassom microfocado para fazer sentido na sua cabeça. Então, ultrassom microfocado é um equipamento de alta tecnologia que vai utilizar o calor da onda mecânica convergindo em um único ponto, chamado de ponto de coagulação térmica, ou também conhecido como PCT. E o objetivo da gente utilizar este equipamento é ele gerar uma retração de pele para fazer um lifting facial. Só que a gente tem zonas seguras e zonas de alerta na face de um paciente, seja na face, no corpo, mas na face é muito pior. Então, se você não respeitar isso, ou até mesmo não levar em consideração as variações anatômicas que cada ser humano pode vir a ter, você corre sérios riscos de ter uma intercorrência como essa no seu consultório. Então, olhando para este caso, a gente traz ali, na verdade, a Sociedade Brasileira, né, de Oftalmologia, junto com a dermatologia, um alerta sobre isso. Então, o caso foi de uma paciente de 50 anos de idade, que procurou um atendimento dermatológico para rejuvenescimento facial. E aí, após a avaliação, né, da dermatologista ou do dermatologista, enfim, foi realizado um ultrassom microfocado. E aí, ao final do procedimento, ela fez a região facial, né, periorbicular, e foi finalizado com um cicaplast na pele, que nada mais é que um reparador cutâneo. E aí a paciente se queixou assim que o atendimento acabou, de uma visão mais turva, né, e que a princípio foi relatado que poderia ser da aplicação do cicaplast. Só que nos 2 dias após o procedimento, a paciente evoluiu com edema e eritema, ou seja, vermelhidão, delimitados apenas na região orbicular. E manteve essa visão turva que ela estava, ou seja, ela tinha um sombreamento na visão dela. E começou a apresentar escotomas, lacrimejamento e, por fim, uma dor ocular. E aí ela, no 3º dia, teve uma piora do quadro e aí acabou indo procurar um atendimento oftalmológico, né? Já que ela já não conseguia mais fazer nenhuma atividade diária dela, a dor aumentou e a visão ficou totalmente turva. E aí o oftalmologista que a avaliou constatou um aumento importante da pressão ocular, ou seja, ela estava evoluindo para o glaucoma, né? Retração da íris e áreas de fibrose, como mostra na figura 1. Então, a gente já vê ali, né, uma lesão ocular, né, com atrofismo do cristalino com formato de espículas, né, que são esses raiozinhos em volta. Então, se chegou no diagnóstico, através do oftalmologista, que ela tinha um glaucoma agudo de ângulo fechado, ou seja, que dificultava a visão mais ainda dela, e uma catarata em formato de espículas, né, que seriam essas rajadas para uma lesão fibrótica. Então, foi instituído um tratamento para ela à base de várias medicações, então ela utilizou timolol, brimodinidina, bimatoprosta e acetazolamida. Entretanto, ela ainda apresentou dificuldade, né, nessa redução da pressão ocular dela e não melhorou tanto os sintomas dela da visão turva e dor. E aí ponderou-se fazer uma intervenção cirúrgica, já que o glaucoma é uma alteração de pressão arterial e que o tratamento é puramente de colírio, mas a catarata a gente pode fazer cirurgias utilizando uma lente de cristalino para tentar melhorar a qualidade a qualidade visual desse paciente. E aí,
após 6 meses de tratamento, ou seja, ela não fez a cirurgia, ponderou-se manter o tratamento por 6 meses, ela apresentou remissão parcial, ou seja, ela ainda tinha que usar colírios em dias alternados, mas ela não melhorou 100% da visão. Então, eles aqui faziam um alerta de que o ultrassom microfocado é para flacidez corporal, não é apenas corporal, ele também é para facial. A gente sabe que tudo vai depender da ponteira, e eles aqui vêm explicando justamente o que é isso para o leitor, né? Mas já sabe que tem casos semelhantes já relatados na literatura com evolução de intercorrências exatamente igual o que aconteceu com essa paciente, tá? E vale ressaltar também que essa paciente ela não estava fazendo o procedimento pela primeira vez na vida dela. Pode ter sido a primeira vez com aquela dermatologista, mas não foi a primeira vez, e que ela já tinha feito com um equipamento diferente, ou seja, um equipamento anterior ao modelo que ela estava. Então, né, a proposta deles era mostrar que a máquina mudou, e poderia ser uma possibilidade a mudança da máquina, mas acredito que não, que pensando nesse tipo de lesão, o erro não está necessariamente na máquina, na marca que você utilizou, e sim na parametrização, na forma que você utilizou, tá? E o que eles trazem ali, né, em virtude desses casos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e junto com a Sociedade Brasileira de Glaucoma fazem um alerta em relação a isso, né? Então, o que eu deixo aqui para vocês entenderem? Toda vez que a gente for aplicar um ultrassom microfocado, a gente tem zonas de segurança e zonas de alerta, que são zonas proibidas de aplicação do ultrassom. Isso se deriva pelo fato de ter superficializações neurais, né, artérias e veias passando naquele tecido, que se for disparado esta onda ultrassônica naquele ponto, pode sim virar uma intercorrência. Mas a gente sabe que existem variações anatômicas o tempo inteiro. Eu, por exemplo, já lidei com intercorrências cirúrgicas, né, de pacientes com lesão de nervo facial devido a uma cirurgia de lifting facial. E um corte que, se você olhasse, você nunca diria que teria feito esse tipo de lesão, mas não se levou em consideração uma variação anatômica. Hoje se discute muito o uso de ultrassom de imagem para se fazer esse mapeamento, esse rastreamento um pouquinho melhor sobre onde está essa profundidade, onde ele está, onde ele não está, né, para que a gente tivesse ali um cenário melhor da aplicação da técnica, mas esse rastreio já foi feito lá atrás no surgimento da máquina. Só que, como eu disse, pela variação anatômica, isso não necessariamente vai ser exatamente igual ao que a gente vê lá no Atlas de anatomia. Então, eu faço esse alerta que as intercorrências elas são possíveis e não só saber fazer o tratamento, como a gente também precisa saber o manejo de lidar com esse tipo de intercorrência. Por exemplo, se o paciente ao final da sua consulta já tem essa visão turva, é necessário que você já faça um encaminhamento para o oftalmologista ou que você já entre com algum colírio ali, né, de corticoide para diminuir esse processo inflamatório. Porque por algum motivo você acabou fazendo um disparo que pegou o nervo óptico. Como também pode acontecer de você pegar um outro nervo e o paciente fazer, por exemplo, uma alteração facial, uma mímica facial, né, pegar ali o músculo depressor do lábio e, consequentemente, esse lábio cair, ou do ângulo da boca, enfim, isso é possível de acontecer. Só saiba que é necessário você ter o manejo de lidar com esta intercorrência. E se for algo que você não consegue lidar, saber para quem recorrer ou para quem encaminhar para que te ajude nesse processo de solução. O manual da máquina não vai te salvar de uma intercorrência, mas o seu raciocínio clínico, ele vai. Chega de sentir medo em cada disparo que você der de um ultrassom microfocado. No dia 25 de março, eu vou ter uma mentoria ao vivo, onde eu vou falar das principais intercorrências que acontecem na eletroterapia. E se você quer saber mais informações sobre isso, comente aqui abaixo DE, ou então vá no link oficial que está na descrição deste vídeo e veja nossos planos disponíveis que fazem parte do que você precisa, seja ele mensal para uma dúvida mais pontual, ou seja um acompanhamento mais profissional de forma anual. E se você ainda não segue esse canal, aproveita esse momento, já começa a seguir para não perder nada por aqui, deixa um comentário de alguma dúvida que possa ter surgido, ou até mesmo uma sugestão de uma nova intercorrência que a gente pode abordar, e não deixe de compartilhá-lo com outro profissional que não sabia desta possibilidade de intercorrência. Te espero no próximo vídeo, hein?